Olá, meus caros alunos, tudo bom, meus lindos? Bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Wagner Dias, ou tio Wagner, tá? Já dei aula para vocês, uma aula, se não me falha a memória, então talvez quem faltou não me conheça. Muito prazer. Um jeito aqui diferente, né, de dar aula, por causa toda dessa pandemia. Espero que passe logo, se Deus quiser. Bom, gente, vamos lá, vamos à aula. Eu vou fazer esse vídeo, é simples, tá, pessoal? São poucos minutos aí que nós vamos ficar juntos aqui. E depois na quarta-feira, eu marquei já no grupo, vou retornar aqui quarta-feira, 7h30 da noite. Eu vou esperar vocês numa videochamada através do Hangout, acho que é assim que se fala, Hangout. E vou mandar o link aqui no grupo para vocês. Quem tiver dúvidas, entra nessa videochamada, a gente conversa. Vou ficar até 8 horas da noite. Conforme for aparecendo alunos, a gente vai estendendo, não tem problema, tá? Mas estaremos lá através do link aqui, vocês conseguem assistir. Eu coloquei algumas informações ali no computador, vou olhar lá, eu vou olhar aqui para a câmera para a gente conseguir falar, porque senão não lembra tudo, né? Para não esquecer nada, preparei um conteúdo bacana para vocês. Bom, então nesse vídeo eu vou explicar de maneira curta e bem sucinta sobre o assunto da nossa disciplina. E se vocês tiverem curiosidade em aprender mais conteúdos, eu vou mandar um segundo e-mail com artigos complementares sobre o assunto e podem perguntar na videochamada. E, apesar de ser um conteúdo pequeno, acho que vai servir para vocês aprenderem. Se eu mando um conteúdo muito grande, vocês vão ter dificuldade, talvez, em fazer, em reler tudo. E talvez não entre muito conteúdo na onde que tem que entrar no nosso cérebro, na nossa memória de longo prazo e assim vai, tá bem? Bom, nossa disciplina, métodos e práticas do ensino inclusivo em Libras. Quando a gente fala de método, no senso comum, a gente já pensa, método são dicas, é uma receita pronta, uma forma de fazer alguma coisa. Na verdade, não. Quando a gente fala num contexto científico, método é muito mais além do que isso, tá? Então, método, ele é um processo amplo e complexo, tá? Onde a gente vai, esse método, ele serve para poder se atingir um determinado objetivo ou chegar a um determinado conhecimento. Por exemplo, o método não é simplesmente uma receita pronta, como no senso popular. Às vezes a gente pensa, um método para ensinar Libras, é uma receita pronta. Não, eu vou ensinar caminhos, com processos que vocês vão ter que escolher de acordo com cada localidade que vocês vivem, tá bem? Vamos lá. Antes de entrarmos efetivamente no assunto da nossa disciplina, é importante lembrar que a ciência não é absoluta e não é uma verdade. Então eu vou seguir aqui o caminho de determinados autores, mas dentro da ciência nós temos autores que divergem de opiniões e de conceitos. Então por isso que a ciência existe, porque tem que haver uma crítica e um diálogo entre autores para se chegar a um determinado caminho. Então eu vou seguir aqui através de determinados autores e que dão determinados conceitos e opiniões, ideias e tudo mais, tá bem? Bom, método, no contexto que eu vou seguir, ele é diferente de abordagem, que há talvez uma confusão de conceitos. Muitas pessoas pensam que método e abordagem basicamente é a mesma coisa. A gente coloca até técnica junto. Nesse caminho que eu vou seguir são coisas diferentes. Então o método, ele é um complexo grande e geral, relacionado às práticas pedagógicas de uma forma mais abrangente, tá bem? Nele inclui estratégias, processos, técnicas e abordagens. E essa palavrinha, como eu disse para vocês, ela é muito confundida com método. Eu vou usar aqui um conceito de Almeida Filho, um autor que eu segui, que eu leio, que ele fala que abordagem é a filosofia de ensinar. Ou seja, é a orientação do fazer do professor. Então esse caminho, essa diferença. Método é um conceito mais amplo. A abordagem é a forma com que eu vou fazer determinada coisa. Então eu vou seguir por esse caminho, tá bem? Dentro da ciência, como eu disse para vocês, tem diversos autores. Eu vou seguir esse. Independente de qual autores que vocês sigam, eu vou enviar esses dois textos, vocês vão dar uma lida e é nesses dois textos que a gente vai trabalhar.
tá bem? Libras, como vocês já sabem, obviamente, creio eu que sim, a língua brasileira de sinais, ela é uma língua que dá uma comunicação, de uma forma de comunicação verbal e não verbal, a gente sabe disso, certo? Quando a gente fala de língua, a gente tem a L1, a L2 e a LE, não sei se vocês já ouviram esses termos, mas L1 é a língua primária, é a língua principal. L2, uma língua secundária, uma segunda língua que a gente aprende a falar ou a se comunicar. E LE é a língua estrangeira. Aqui no Brasil, temos o inglês, que é a língua estrangeira mais falada no Brasil, talvez no mundo, né? Mas, entenderam esses conceitos? L1, L2 e LE, certo? Só para vocês terem uma noção que a gente vai falar muito disso. No Brasil, a Libras é a L1 do surdo. Muita gente acha que é o português. O surdo, ele fala primeiramente em Libras, talvez nem Libras, talvez uma linguagem de sinais familiar ou na comunidade que ele vive. A Libras, ela é brasileira, ela é ampla. Qualquer lugar do Brasil que você vá e fale Libras, você consegue se comunicar com outro surdo, certo? Então, o surdo, a L1 dele é Libras. E a L2 do surdo, que é o português, de forma escrita, majoritariamente. Tem surdos que aprendem a falar português verbalmente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso logo mais, tá? Nós vamos estudar aqui a L, como ensinar para um surdo. Então, são métodos de ensinar a L1, que a gente vai discutir nos nossos trabalhos. Como vocês estão fazendo uma pós-graduação e vocês estão se especializando em Libras, vocês vocês vão aprender a L1, como que se ensina uma língua de sinais para um surdo e como que se ensina uma língua de sinais para um ouvinte. Eu sou ouvinte, então a Libras para mim é uma L2. A metodologia de ensino é totalmente diferente. E aí a gente lembra de Vygotsky também, por exemplo, que mesmo dentro de uma mesma metodologia, como ensinar Libras para um surdo, metodologia de ensino de L1 em Barrinha é diferente de como ensinar Libras para um surdo em Pontal, que são contextos, comunidades diferentes. Eu posso utilizar um método aqui e o mesmo método lá e não funcionar. Eu posso utilizar o mesmo método nos dois lugares, mas com abordagens diferentes. Aí pode efetivamente ser um ensino, pode ser um ensino efetivo, que vai dar resultado. Entenderam? Então são coisas diferentes. Ensinar Libras para surdo e ensinar Libras para ouvinte. São métodos diferentes, abordagens diferentes, tá bem? Bom, falando sobre ensinar Libras como L2, só para vocês terem uma certa noção. Vou enviar um texto que fala um pouco sobre isso também, tá? Mas, por exemplo, nós temos, de maneira geral, duas grandes abordagens de ensinar Libras como L2, que é a abordagem gramatical e uma abordagem comunicativa, certo? A abordagem gramatical ensina a Libras em seus aspectos estruturais da Libras, que há todo um conceito de regras, um conceito de o estudo da da fonética da Libras e de tudo essas regras metodológicas e gramaticais mesmo, tá? Vou dar um exemplo básico para vocês. Sobre organização das palavras no período. Quando a gente vai falar uma frase interrogativa em Libras e em português, dentro da abordagem gramatical, tá bem? Por exemplo, eu vou perguntar para um surdo, enfim, vou perguntar em Libras. Eu perguntei: atividade, responder, como? Então, a palavrinha ali, o pronome interrogativo está no final, que é o como. No português eu perguntaria: como eu vou responder esta atividade? O pronome interrogativo está no começo, o como, certo? Sem contar um monte de outras coisas, né? Enfim, que tem no meio da frase. Na Libras ela é muito mais reduzida. Entenderam a diferença? Pronome interrogativo na Libras sempre é usado no final, na maior parte das vezes. E no português é usado no começo. Entenderam? Então eu posso ensinar com essa abordagem gramatical, ou eu posso ensinar com uma abordagem comunicativa, que já é totalmente diferente da gramatical. Na abordagem comunicativa, o importante é se comunicar com o outro. Então eu tenho ali uma rigidez
Eu não tenho uma rigidez relacionada a regras, igual na abordagem gramatical. Aqui é muito mais flexível. O importante é a comunicação que há entre as pessoas através da Libras, tá bom? Então, esse foi o ensino. Eu disse para vocês duas abordagens dentro da Libras, do ensino, da metodologia de ensino de Libras para L2, como L2. Vamos falar um pouquinho agora sobre a L1, tá? Como metodologia de ensino na L1, que é sobre o trabalho em atividade que vocês vão fazer para mim. Libras como L1, né? Vamos falar um pouquinho sobre metodologia do ensino de línguas, de Libras, no nosso caso como L1, para o surdo. A partir dos conceitos que eu já disse para vocês, de métodos, abordagens e tudo mais, apresentados, e esses conceitos apresentados também no texto, nos textos que eu enviei para vocês, nós temos, de acordo com eles, algumas metodologias utilizadas no Brasil para o ensino da Libras. A primeira citada lá é a metodologia oralista, que há muitas críticas sobre ela e foi modificada durante o tempo e hoje basicamente não é mais utilizada. A característica principal dessa metodologia é ensinar o surdo a falar, verbalizar palavras, ou seja, ensinar o português, mas já de maneira verbal. Então é um trabalho fonoaudiólogo muito grande, não só do fono, mas também do professor que vai ensinar a Libras para este aluno. A Libras não, na verdade, vai ensinar o português, certo? Então é um ensino de linguagem através dessa metodologia oralista, que você não está ensinando Libras, você está ensinando português, verbalizando para o surdo. E isso traz uma discriminação e uma exclusão muito grande do surdo, porque você não dá um contexto de que ele vive, que ele precisa, tá? Para poder se relacionar com as pessoas. Você traz ele para o comum, ele tem que se adaptar. Então foi a primeira metodologia de línguas apresentada aqui no Brasil para os surdos. Na história, não sei se foi eu que dei aula para vocês ou outra pessoa, na história da Libras teve isso, que utilizou-se essa metodologia com os surdos. Depois nós temos uma segunda metodologia apontada nesse texto e por outros autores também, que é a metodologia da comunicação total, onde a principal característica é fazer com que o surdo se comunique com outro surdo ou com um ouvinte, tá bom? Essa comunicação total, você pode utilizar desenhos, você pode utilizar desenhos também, sim, como uma forma de comunicação, mas você pode utilizar gestos, pode utilizar a verbalização, a oralidade para se comunicar, a leitura labial, diversas outras coisas, mas o importante é se comunicar com a outra pessoa. Mas aqui a gente tem também o ensino de duas línguas e de sinais, de maneira geral, de qualquer outra forma de comunicação com o surdo. Já mudou um pouco, saiu um pouco apenas da oralidade e trouxe uma comunicação mais ampla para o surdo com os outros surdos e com os outros ouvintes, tá bem? Aí depois nós temos, através de críticas que vão tendo, a população vai melhorando, veio uma terceira metodologia, a metodologia bilíngue, que o objetivo principal é ensinar duas línguas para o surdo, mas primeiramente, com primazia, a língua de sinais, comumente da sociedade. No nosso caso, no Brasil, a Libras. Então é ensinar primeiro a Libras, ensinar a Libras para o surdo para depois ensinar o português. E esse português não é de forma verbal, é de uma forma escrita. Tá? Sim, tem quem aprenda, quem ensine a verbalização, tem, só que não é uma característica principal. A característica principal é ensinar primeiro a Libras e depois ensinar o português de forma escrita, para ele poder se comunicar com todo mundo e conseguir viver na nossa sociedade de uma maneira boa, de uma maneira comum, como nós vimos, tá? E como eu falei, um aspecto importante da diferença entre a metodologia, o método bilíngue e o método de comunicação total é que este método ele defende a primazia da língua de sinais. Então tem que se ensinar primeiro a língua de sinais, para depois ensinar o português. A comunicação total, o método, ensinava tudo junto, tá? Então vemos aí mais uma diferença. E esse método, o método bilíngue, é o método mais ensinado no Brasil. A criança, só que de uma maneira meio errada. Por quê? A criança primeiro ela aprende a Libras,
nem sempre a Libras em si, mas uma língua de sinais familiar, como eu falei para vocês, e de uma determinada comunidade, ela vai para a escola. A hora que ela vai para a escola, ela começa a aprender o português, mas ela já sabe, já tem como primeira língua a Libras, certo? Então é característico desse método bilíngue. Só que muitas crianças não sabem a Libras em si, uma língua de sinais familiar e da comunidade. Entenderam isso? Aí nós temos a quarta pedagogia, o quarto método, que, segundo os autores, mais importante e muito mais fácil a aprendizagem, mais efetivo para o surdo, que é o método pedagogia surda. Característica principal deste método é fazer com que a criança aprenda, sim, primeiramente a língua de sinais, mas não com ouvintes, como na família, por exemplo, ou como na escola. Uma escola uma escola para crianças especiais. Talvez é um professor ouvinte que vai ensinar Libras para ela, mas que ela aprenda com professores surdos. Que a criança, essa pedagogia, ela defende que a criança surda ela seja colocada na educação infantil e ela tenha aulas com professores surdos e conviva com outras crianças surdas. Por quê? Porque ela vai começar a sua vida de linguagem com pessoas surdas. Então ela vai ter ali primeiramente todo um contexto, ela vai viver no mundo surdo para depois aprender a linguagem do português, por exemplo. Entenderam? Então, assim, dando prioridade a essa cultura surda e a criança não crescer de uma maneira frustrada, tentando seguir um modelo ouvinte, que é o que acontece na maior parte das vezes. A criança tenta ela tenta viver no nosso mundo, ali entre aspas, e não no mundo dela, e simplesmente se comunicar com a gente como um extra, assim. Não sei se vocês me entenderam. Então essa pedagogia surda, ela tem como muito parecido o método bilíngue, mas esse método da pedagogia surda a característica principal é que a criança ela aprenda Libras com surdos e conviva primeiro com surdos na escola, de educação infantil ali, colocando num contexto ali escolar, e para depois aprender o português. Mas a hora que ela aprender o português, ela já está envolvida numa cultura surda, certo? Bom, pessoal, esse é um conteúdo geral, passou um pouquinho aí do que eu queria, mas o vídeo ficou um pouco grande, mas eu acho que vai ajudar bastante vocês. A atividade que eu vou fazer, eu vou mandar lá no e-mail, são 5 perguntas simples sobre o texto. Eu vou colocar o texto mais importante e o outro que é complementar, que são muito parecidos os dois no e-mail. Vocês respondem essas 5 perguntas, que eu acho que vai ajudar vocês um pouco mais sobre metodologia, vai complementar tudo isso que eu falei, certo? Prazo para entregar essa atividade, domingo dia 14, até dia 14 eu recebo para poder avaliar e mandar a nota para vocês, a nota de vocês para educar, certo? As cadernetas, os diários de classe. Na quarta-feira, 7h30 da noite, estarei na videochamada. Como eu disse, eu vou enviar o link no grupo. Quem quiser, tiver dúvidas, quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, entra na videochamada, a gente conversa, eu explico sobre as atividades. Se alguém tiver dúvidas sobre essas perguntas, eu explico lá, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ia falar pra vocês. Acho que não. Muito obrigado, um beijo do tio, tá? Fiquem com Deus e fiquem em casa, pessoal. O ser humano tem que se ajudar, né? Tá bom? Muito obrigado, gente, e aprendam muito!